Olá, queridos, é uma alegria estarmos novamente juntos aqui no Guia Tempo com Deus. É um prazer para nós podermos compartilhar com você a palavra de Deus e o nosso maior desejo é que isso seja útil para a sua vida. Dentro da temática família, que é a temática que nós sempre trabalhamos, né? Nós vamos agora trabalhar um novo subtema, que vai dar pano para manga, né, Rubem? Também. Esse tema que estaremos trabalhando agora é comunicação e conflitos. Olha, 50% dos casais, eles enfrentam problemas de comunicação e eles não sabem como se comunicar e principalmente também o outro lado não sabe como entender, porque há uma diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que a pessoa recebe. Então, o problema está dos dois lados. Eu posso não saber me comunicar e a outra pessoa pode não saber me interpretar e acabar só interpretando de maneira a se sentir injustiçada com aquilo que eu falo. Então, muitos casais mesmo, o percentual está aumentando e esse período da pandemia ajudou mais ainda isso a acontecer. Bom, os relacionamentos no lar, que envolvem marido e mulher, pais e filhos, irmão com irmão, são estabelecidos, eles crescem e eles se mantêm mediante uma boa comunicação, ou eles também podem ser destruídos por uma péssima comunicação. E Provérbios 18:21 nos diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Ou seja, Deus está dizendo que quando eu tenho a sabedoria para usar as minhas palavras e até o meu calar, eu vou ter bons resultados. Como também se eu não usar adequadamente as minhas palavras e o meu calar for no momento errado, eu também vou criar para mim inúmeros problemas. Exatamente, queridos. E nós vamos pensar um pouquinho então. Qual é a definição de comunicação? Então, comunicar é transmitir uma informação a alguém através da fala, através de expressões faciais e corporais, de modo que a outra pessoa compreenda o que eu estou querendo dizer. Em outras palavras, se não houver compreensão, não houve boa comunicação. E eu vou só acrescentar um negócio. Se não houver confiabilidade, eu posso me comunicar com as palavras mais bonitas que a outra pessoa não vai me entender porque ela não confia plenamente em mim. Então, a gente precisa entender que comunicação é algo muito profundo que atinge o nosso coração. Por quê? Se eu não confio no meu cônjuge, ou o meu cônjuge não confia em mim, naquele assunto, ou em muitos assuntos, ou em todos os assuntos, por mais bonitas, apropriadas, verdadeiras e corretas que sejam as minhas palavras, a outra pessoa não vai confiar em mim. Ela sempre vai desconfiar achando que eu estou querendo dizer uma outra coisa ou que eu quero enganá-la. E aí está o grande problema, porque isso inclusive acontece com casais cristãos, com irmãos de sangue que são de uma mesma família e são crentes em Cristo Jesus. Isso acontece entre pais e filhos, isso acontece até fora da família com os parentes em geral. E a gente precisa saber disso um pouco. Exato. E lembrando, queridos, que sempre a gente tem a falsa ideia de achar que eu estou me comunicando só através das palavras. Isso não é verdade. Não. A expressão facial, a postura corporal, né? Se eu tô pra frente, demonstra que eu tenho interesse no que você tá falando. Se eu tô largada, não tô nem aí com o que você tá falando, já estou me comunicando também. Então precisamos ter cuidado com isso. Agora nós vamos ver 4 níveis que existem dentro da comunicação. O nível, vamos começar pelo pior, né? Seria o nível superficial. É aquele tipo de conversa que você vai falar do tempo, do clima, vai falar de futebol, vai falar da política, vai falar de coisas superficiais. Vai falar do chefe, vai falar de um acidente que teve no seu trabalho. Isso. O terceiro, que também ainda está bem superficial, né? É exatamente falar sobre terceiros. Sem qualquer abordagem
pessoal. Falar sobre outros. Agora, o segundo nível, que assim, nós, como ela disse, nós estamos indo do superficial para o mais profundo. Então, nós estamos cada vez mais descendo num caminho Ideal, correto, né? num caminho ideal. Então, este segundo, ele é um razoável. Abre-se as ideias, os projetos, os pensamentos, mas ainda não é um nível em que você expõe o seu coração. Por quê? Dá-se a impressão que aquela pessoa está compartilhando a vida com você, mas não. Ela reserva para você apenas alguns assuntos do que ela pensa, do que ela não sabe, e que envolve muito mais conceitos, conhecimento, do que sentimentos, do que algo mais profundo, do que como ela está e como ela se sente em relação a determinada pessoa, assunto, circunstância e assim por diante. Mas aí a gente vai para o nível mais profundo, que é o nível ideal, tanto no nosso relacionamento com Deus, que é extremamente importante, mas a gente deve também transportar isso para dentro da nossa família, que envolve relacionamento com marido e mulher, pais e filhos, irmão de sangue, um com o outro, os irmãos. Sogro, sogra. Esse é o famoso conhecimento, ou melhor dizendo, o tipo de comunicação que é verdadeiro, que é completo. Você abre o coração, você é honesto e você é transparente nos seus sentimentos com a outra pessoa, sobre as suas ideias. Você não dá apenas uma linha de raciocínio, você diz como você se sente a respeito daquele processo e os seus sentimentos são expressos e a outra pessoa percebe que você abriu o seu coração. Então, Jô, lê pra gente Gênesis capítulo 2, no verso 25, depois que Deus cria o homem e mulher, olha o que aconteceu. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A ideia aqui não é só a falta de roupa, a gente tem que ir muito mais além disso, porque nesse momento eles não tinham pecado. Então não existia aquela maldade, aquela malícia que é comum de você ver alguém sem roupa e isso causar reações químicas e não químicas e espirituais erradas dentro de você. Ali está falando que eles não tinham reserva um com o outro. A expressão de estar nu e não se envergonhar indicava que eles eram totalmente transparentes um com o outro. E só um detalhe. Diga. Esse nível, queridos, que é o nível que a gente deve buscar na nossa comunicação familiar, o nível verdadeiro, o nível profundo, onde você fala de sentimento, onde você fala de emoção, onde você se abre completamente, está relacionado com esse texto porque é a ideia de que você vai desnudar a sua alma. Exato, que bom. Vai despir-se isso. De cascas, de máscaras, de aparência. Eu sinto isso, mas na verdade eu falo aquilo porque eu tenho vergonha de expor o meu sentimento. E é bom a gente lembrar um negócio. A gente não está propondo para você que da noite para o dia você vá para esse tipo de comunicação profunda. Esse tem que ser um processo em que você, pouco a pouco, vai desenvolver com outra pessoa. Eu lembro que quando eu me casei com Joquebed, nós estávamos num determinado nível, só que à medida que o tempo passa, a gente aprofunda, a gente aprende a conhecer outra pessoa, a gente se expõe mais, a gente fala das coisas do nosso coração com mais tranquilidade. Então, é necessário ter o start, o pontapé inicial, e você começar a tocar em assuntos que são do seu coração com a outra pessoa. Lembrando que nem sempre a outra pessoa vai estar totalmente preparada para te ouvir, mas vai em doses homeopáticas, devagarzinho, um pouquinho de cada vez. Exato. Por exemplo, em comunicação com os filhos, né? Sim. Às vezes sempre quando o filho chega da aula, crianças pequenas, e aí, como foi sua aula hoje? A gente pode mudar essa pergunta para um nível mais profundo de comunicação. Pode. Isso. E aí, filho, o que você mais gostou na aula hoje? Ou o que você não gostou na sua aula? O que te entristeceu hoje? Algo aconteceu lá que você ficou envergonhado? Algo aconteceu que te constrangeu? Teve algum colega seu que você viu que estava diferente, triste ou alegre demais? Então, isso torna a conversa
um pouco mais profunda e dá a essa criança, no caso, através deste exemplo, condição de responder com mais tranquilidade a você sem estar armada. Então, exato. isso é Um bom. filho jovem, um filho em outra fase de universidade, de preparação para casamento, né? Filho, vamos sentar, vamos conversar. Como você está se sentindo em relação a isso? Essa prova que você vai fazer, você está inseguro, você está com medo. Vamos falar de sentimentos, irmãos. Vamos aprofundar a nossa comunicação. Isso. E como o Rubem disse, o desafio para nós é aprofundarmos a comunicação na família, porque aí nós vamos conseguir resolver melhor os conflitos, e também no nosso relacionamento com Deus. Falarmos dos medos, falarmos das tristezas, falarmos das decepções e pedirmos que o Senhor cure a nossa alma. Exatamente, muita oração, muita Isso. dependência de Deus. Não é da noite para o dia que isso acontece, mas se você nunca começar, nunca vai haver mudança e o seu casamento não vai ter o progresso que Deus quer para que ele se pareça com o relacionamento entre Jesus e a igreja, que esse é o projeto de Deus conforme Efésios capítulo 5. Exato. Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema. Isso mesmo. Que Deus abençoe você e que você reflita sobre esses 4 níveis. E o alvo é esse de profundidade, de falar de sentimentos, de falar daquilo que está lá dentro, escondidinho. Exatamente. Então, nós pedimos que você dê um like, que você compartilhe, de tal maneira que isso possa abençoar outras famílias. Lembrando, isso não é coisa só para casais, isso é para filhos, isso é para jovens na universidade, isso é para qualquer pessoa, porque comunicação sempre vai ser ou uma bênção ou uma maldição na vida da gente, de acordo com a forma como nós vamos utilizá-la. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a sua família.